Olá galera, essa é a parte 2 do tutorial número 4. Como eu comentei no final do tutorial número 4, eu já está ensinando a criar uma visão primitiva em terceira pessoa. Então a gente vai dar início agora. Vamos criar um chão, vai ser um cubo. Vou resetar a posição dele, são coisas que eu já ensinei na aula passada, na parte 1. Aqui eu vou mudar a escala desse cubo nos eixos X e Z para 100. Mover ele um pouco para baixo, porque ele está tapando o nosso cubo. Aqui. Não dá para enxergar muita coisa aqui na nossa aba Game, então eu vou adicionar em Game Object, vou criar uma Directional Light. E usando as ferramentas de rotação eu consigo mudar a área em que essa luz afeta a nossa cena. Deixa eu só dar um play aqui para ver se está correndo tudo legal. Dá pra distinguir tranquilamente. Tá, o que eu vou estar fazendo nessa aula? Primeiramente eu vou estar posicionando a câmera num lugar que eu acho que seja ideal para a gente estar enxergando o nosso cubo. Então, estou só usando aqui as ferramentas de movimentação e rotação para posicionar ela num lugar legal. Aqui eu acho que está legal. Nessa posição aqui. Se vocês quiserem copiar o posicionamento, é só inserir esses valores aqui. Eu vou até apagar umas casas decimais, não é necessário. Assim tá legal. O que eu vou estar fazendo agora vai ser inserir um empty. Empty é um objeto de jogo vazio, ele não tem nenhuma malha nele, né? Só um negócio vazio mesmo, um empty. Quando a gente não seleciona ele, não dá para enxergar a posição dele, né? Então eu particularmente não gosto. Então aqui do lado do nome dele, clicando nessa caixinha colorida, eu vou estar adicionando um marcador para ele, qualquer coisa assim. E vou mudar o nome dele para Camera Plus. Então, o nome aparece aqui nessa caixinha laranjada, nesse retângulo arredondado aqui. O que eu vou fazer agora é copiar a posição de Y da nossa main camera, colar aqui na Camera Plus, a dizer também, colar aqui na Camera Plus e apagar essa posição em X. O que a gente está fazendo aqui é copiar exatamente a posição da main camera para esse objeto Camera Plus. Agora eu vou parentear esse Camera Plus ao nosso player, então toda a movimentação que o nosso player fizer, a Camera Plus vai seguir exatamente. Então arrastando ele aqui em cima de player, vocês podem ver que aqui eu posso estender o player e eu posso ver o que está parenteado a ele. Então nesse caso Camera Plus. Pronto, já temos o nosso objeto parenteado. Aqui agora vamos trabalhar um pouco com a nossa câmera, criando um script C#. Third Person View. Vou dar esse nome aqui. Não, estou usando um número aqui no começo do script, eu acho que isso vai dar algum problema. Então vou escrever aqui mesmo, Third Person View, vou ter que alterar isso aqui. Third Person View. Ok.
Fechou aqui meu script. Nessa aula eu vou estar também fazendo a inserção de vocês a variável transform. Então eu vou criar uma variável transform, public transform camera pose, e vou salvar isso aqui. Uma variável transform, ela guarda posição, rotação, escala de um objeto que a gente anexar a essa variável. Eu vou já anexar esse script à nossa main camera, e vocês podem ver que vai aparecer aqui a variável camera pose, e a gente simplesmente arrasta um objeto da cena aqui nessa variável. Eu vou estar arrastando o camera pose porque eu vou querer saber a posição desse game object durante o jogo. Então eu simplesmente arrasto aqui e tenho acesso à posição dele, à rotação dele e tudo mais. Eu vou estar agora dando um exemplo simples. Vou criar aqui um vetor 3, por exemplo. Public vector 3 camera position. Aqui no start eu vou estar adicionando um valor para esse camera position. Ele vai ser igual a camera pose .position. Lembrando que esse camera pose é um transform, então a gente pode acessar a posição desse transform, do componente transform. Então o que eu fiz aqui é adicionar a posição dessa câmera a uma variável vetor 3, só para mostrar que vai funcionar tranquilamente. Aqui já adicionou o nosso camera position. Lembrando sempre dessa formatação nesse estilo aqui. Começando outra palavra com a letra maiúscula, ele separa como se fosse reconhecer como um espaço. Beleza. Eu vou até trocar essa main camera de posição, só para vocês não confundirem a posição dela com a camera pose, que eram iguais. Agora quando eu der play, o vetor 3 aqui vai ter que ter a mesma aparência dessa nossa posição da camera pose. Então quando eu dar play, ó, vocês podem ver que alterou, ele já captou a posição desse objeto e trouxe para a nossa variável vetor 3 camera position. Então tudo funcionando normalmente. Esse vetor 3 eu vou deletar, não preciso dele. Nessa aula eu vou estar inserindo vocês a duas novas funções. Uma é slurp e a outra é look at. Eu vou estar dando conceito assim que eu usá-las. Primeiramente eu vou usar a função slurp. O que ela faz? Ela faz uma interpolação esférica entre dois vetores, ou seja, ela move de um vetor para outro vetor, de uma posição para outra posição de forma esférica. Como se fosse fazer a mesma trajetória que a gente vê o Sol fazendo, né? Essa trajetória de semicírculo, né? Então, é isso que ela faz. E quais seriam os nossos dois vetores? Eu vou estar movendo. O primeiro vetor vai ser o vetor inicial, vai ser a nossa posição da câmera, e o vetor final vai ser camera pose. Então a câmera sempre vai estar seguindo esse nosso objeto. Ele move com o player, então a câmera sempre vai estar seguindo a camera pose em forma esférica para dar uma aparência mais legal, uma aparência mais polida. Então como é que a gente vai fazer isso? A posição transform.position da nossa main camera vai ser igual a vector3.slurp. Quando vocês abrirem parênteses, vocês vão ver from, então de onde sai, a gente sai da nossa posição atual, transform.position. Para onde a gente vai? A gente vai para cameraPose.position. Então para isso que a gente criou esse transform, que é para ter a posição da nossa camera pose, né, que é parenteada ao player. Então para a gente sempre ter essa posição. E a velocidade.
eu vou fazer ele se mover na mesma velocidade em que passam os frames. Então, time.deltaTime. Se vocês quiserem uma velocidade de aproximação mais rápida, é só multiplicar um valor aqui, ou simplesmente ignorar o time.deltaTime e inserir um valor qualquer aqui, para ser a velocidade com que ele move transform.position para o cameraPos.position. Mas se for um valor muito alto, você não vai perceber a interpolação. Você vai perceber só que ele segue cruamente o cameraPos.position. Só isso. Então a gente vai estar com alguns bugs aqui, mas o princípio está feito. Vamos salvar para ver se vai funcionar. Nenhum erro no console, isso é bom. Agora vamos dar um play aqui. Olha aí, vocês podem ver já a nossa main camera. Eu deixei ela um pouco para trás antes. Vocês puderam ver que ela se aproximou. Eu vou deixar ela bem para trás. Sei lá, numa posição nessa aqui. Vocês vão poder ver que ela vai se aproximar. Ó, lentamente do nosso cameraPos. Se eu mover para frente, ele faz essa aproximação em forma esférica. Se mover para trás, ele vai se aproximar um pouco do cubo e vai fazer uma movimentação esférica. Porém, quando eu rotacionar, a rotação não acompanha o nosso player, porque eu não dei nenhum comando de rotação, né? Eu simplesmente dei comandos de posicionamento, não de rotação. Por isso, essa cameraPos não está seguindo, não está olhando para o nosso cubo. Então, essa vai ser a função que eu vou usar agora, vai ser a função lookAt, olhar para, e a gente vai olhar para o nosso player, mas a gente vai ter que olhar para um transform. Para isso eu vou ter que criar outra variável, public transform, vai ser player, simplesmente player. Vou salvar ela. Ela vai aparecer aqui já, player. Simplesmente arrastamos nosso player para cá e já anexamos player a variável de mesmo nome, player. Agora, também na void update, porque a gente quer que isso esteja atualizando a cada frame vai ter que estar olhando para a posição correta, para a posição do nosso player. Então a gente usa transform.lookAt e ele pede um vetor 3 world position, que é para onde ele deve olhar. A gente pode simplesmente inserir uma transform player, que é o componente transform do nosso cubo, do nosso player. Se eu salvar aqui e testar, atualizou, beleza. Agora ele vai estar sempre olhando para o nosso cubo. Antes, quando eu dei ré, digamos assim, no nosso cubo, ele desapareceu da vista porque ele moveu para trás e a câmera não estava olhando para ele, estava olhando reto. Então, se a gente move agora para trás, a gente pode inclusive ver a rotação acontecendo. Ó, inclusive o valor em x modificando. Então, movendo aqui, rotacionando também, a gente vê essa modificação em forma esférica. Tá um aspecto bem legal. Então é isso, essa é a nossa aula chegando ao fim. Como eu disse, ia ser bem primitivo, não tem nenhuma detecção de colisão. Apesar de ser bem possível fazer, bem fácil fazer também, é bem fácil implementar isso. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam gostando. Qualquer dica que vocês possam me dar para melhorar minhas aulas, vocês postam nos comentários. E espero que comentem também, para dizer se ela está boa ou ruim. Deem joinha também, que é interessante. E se puderem, favoritem o vídeo para divulgar ele de uma forma melhor, para ajudar na divulgação dele. E é isso, um abraço, até a próxima e bons estudos.